Opi! E aí pessoal, boa noite. Vamos lá, 7 horas, 7:01. Vamos dar início à nossa live aí, nosso estudo sobre Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Bênção pura. Vamos ver quem já tem gente aí. Vamos iniciar. Somos quase britânicos aí no horário, né? Se tiver pegando alguma coisa aí de áudio, de vídeo, só dá um toque aí. Hoje foi um dia muito puxado, muito pegado, então tá muito corrido, né? Várias coisas aqui bem corrida. Só um instante. Tem uma pessoa só agora. Só tem eu. Agora entra mais um. Beleza? Vou me encontrar aqui, mas eu vou... Vamos conseguir colocar o slide aqui. Vamos lá, gente. Então vamos dar início aí. Nós estamos na etapa 6, né? Sexto dia de leitura desse livro aqui que vocês viram. Vamos recapitular, né? A gente sempre faz aí uma recapitulação do que a gente fez anteriormente, né? Anteriormente nós estudamos o tema, na verdade foi esse daqui, sobre a tribulação, né? Durante a tribulação se haverá salvos ou não, né? A gente vai voltar nele. Aí eu coloquei esse slide aqui anterior, por quê? É porque eu cometi uma gafe aqui no início, e aproveitando uma live do pastor Sandro Gomes, de Apocalipse, que ele finalizou agora, porque eu falei um fato aqui até diferente, né? De nascido de judeu, tinha que ser judeu e não judio, pai, e tudo mais. Mas eu vou colocar aqui como está no slide aí. E a gente falou sobre as diferenças dos judeus, né? Aí são judeus ortodoxos, que nós temos, judeus messiânicos e judeus socialistas. A gente já bateu bastante nisso daqui, né? Na live do pastor Sandro Gomes, ele citou um livro, que eu não lembro agora, e ele traz vários detalhes, não só sobre esses tipos de judeus, mas a diferença fundamental que é entre judeu, israelita e israelense. Né? Então, judeu tem que ser nascido de uma judia, judeu é um adjetivo para um povo. Eu tinha falado que para ser definido um judeu, o pai tinha que ser judeu, não, mas a mãe tem que ser judia. Né? Israelita. Mudou? Então é a mãe, mas não é mais o pai, não? Isso, eu falei errado. Então a mãe, então quem tem que ser judeu é a mãe. É a mãe, exatamente. A gente levantou sobre isso, né? E israelita, e aqui que eu vou ficar ligado aqui. Pô, até que enfim a Kelly entrou, hein? Isso aí, hein? Bênção pura. O áudio tá legal? Te deu uma melhorada razoável no áudio aí. Deixa eu ver aqui também no vídeo. Eita, vê se tu melhorou o vídeo aí, Lu, pra tu. Então, israelita é um praticante da lei de Moisés e que se converte ao judaísmo. Então, uma pessoa que não é israelita e que, de repente, ela é angariada pela religião judaica, ela pode se tornar um israelita porque ela pratica costumes israelitas, né? Porém, nunca será um judeu. É um conteúdo religioso. Israelense é quem nasce em Israel, que é um adjetivo pátrio, né? Nasceu em Israel, é israelense. Se alguém aqui for ter filho em breve, como a Alan e a Josi está para ter, e quiser ir para Israel, o seu filho vai ser israelense. Não vai ser israelita e nem judeu, né? Porque a Josi não é
judia. Show de bola. Boa noite aí, a galera tá chegando ainda, áudio tá bom, Kelly falou. Beleza. Vamos continuar então. Aí o que acontece? A gente foi interessante a aula que a gente ficou no debate para cá sobre alguns assuntos, e uma outra gafe que eu cometi na aula anterior é que eu não tinha percebido que o livro ele também dava duas questões sobre os 144.000 e as duas testemunhas, que a gente focou sobre salvação durante a tribulação, né? E durante a tribulação nós temos no mínimo 3 enviados de Deus para, durante a tribulação, Deus tenha misericórdia para que pessoas sejam salvas. Quem são esses 3 enviados? Que na verdade são 3 etapas de enviados. A primeira parte são os 144.000, depois são as 2 testemunhas e depois um anjo que anuncia o evangelho. Olha a grande misericórdia. Você está falando 4, não está falando 3. Falei 3. Eu não falei em pessoas, né? Eu falei em etapas, né? Em grupos. Por exemplo, um grupo são 144.000. Isso, 144.000. Outro grupo é as 2 testemunhas e o outro grupo esse anjo. Isso. Mas cada um vai estar em um momento diferente. Cada um em um momento diferente, exatamente. Por quê? É a misericórdia de Deus para a pessoa em todo o período, né? Em toda a dispensação. Nós cremos que ainda estamos na dispensação da graça e depois vai entrar na dispensação do milênio, que é aquela parte de Daniel, né? Onde que as 69 semanas de Daniel. Vamos lá, peraí, tem uma pergunta aqui do Alan. Eu queria saber sobre a linha temporal dia judeus. No livro que você me deu, eu não entendi muito bem como é contado os anos do calendário judaico. Ah, tá. Determinadas semanas representadas em anos, achei confuso. E a Jô está perguntando, está falando assim, que história é essa? Tá. Beleza, eu vou tentar então resumir rapidamente o que a gente viu na semana passada, que é basicamente esse slide aí, né? Nós falamos sobre salvação, né, durante a tribulação. A tribulação é aquele período de 7 anos, né? E a igreja vai ser arrebatada um pouquinho antes. Vai ter o arrebatamento, começa a tribulação, né? Os 7 anos de tribulação. E durante esse período tem várias teorias, né, e alguns estudos teológicos que não vai haver mais salvos, né? Mas a gente viu que tem uma grande multidão no Apocalipse 4, 7 e depois também uma grande multidão de salvos, mas para quem for salvo nessa época vai ter que perder a vida, né? Vai ser um mártir. Apocalipse fala sobre isso, né? Quem é essa grande multidão de diversos povos, de diversas nações? É o povo que vai ser salvo durante a tribulação. E a gente falou sobre os 144.000, que são outro povo, que são 12.000 de cada tribo, mas determinado para ser tipo evangelistas durante a tribulação. E eles vão estar resguardados. São judeus. Só que tem judeu que pode ser salvo também durante a tribulação, né? Por exemplo, um judeu que já ouviu falar de Jesus, porque o judeu que a gente viu anteriormente aqui até no slide, ortodoxo, ele ainda não crê em Cristo. Para eles, grande parte dos judeus ortodoxos, Cristo ainda vai vir. Eles creem nisso. Mas os judeus messiânicos já creem que Cristo já veio. E esses judeus messiânicos vão subir junto com a gente como igreja. Só que durante a tribulação vai ter, como a gente viu lá em Apocalipse 4, né, vai ter várias pessoas salvas, várias tribos e várias nações, inclusive judeus messiânicos, judeus que vão crer, ou qualquer um que crer em Jesus durante a tribulação, eles vão perder a sua vida, né, vão ser martirizados, eles vão ser salvos. Mas ainda tem um povo que é os 144.000 que vão continuar pregando, né, para essas pessoas. A gente tinha chegado ao entendimento que as 2 testemunhas seriam no segundo período, né? Isso. E a 144.000 no primeiro, então? Isso. Os 3 anos e meio. Isso. E o anjo é quando? Quase no finalzinho. Quase no finalzinho. Quase no finalzinho. A gente não falou detalhes, por quê? Porque nós estamos nos baseando
na leitura do livro, né, desse livro, e a gente vai chegar nessa parte aí. Agora uma coisa, essa pergunta do Alan tu vai responder em outra ocasião? Alan, a linha temporal dos judeus. Deixa eu ver se eu entendi. Não é nem complicado isso daí, tá? É porque hoje nós seguimos o calendário joanino, grande parte das nações. Judeus e muçulmanos seguem outros calendários, né? Para os muçulmanos firmes mesmo ali, que creem em Maomé, o calendário deles começou com Maomé, né? E os judeus ortodoxos creem em outro calendário. Eles estão no ano 6000 e pouco. Oi? Ah, tá. Vê se voltou o som aí. Eu acho que não sei o que houve aqui que desligou o som. Vai aparecer. Foi aí o som aí? Mas tá baixo. Não sei. Não consigo aumentar agora. O Alan lá disse que não tá funcionando. O som não tá legal aí, Alan. Aqui meu a tela funciona bem baixinho, eu tô no máximo. Calma, deixa eu ver Eu se acho que eu. tem que aumentar bastante o som. Já viu? A Júlia falou baixinho, a Erika baixinho. Estranho. Calma aí. Não quer sair do aplicativo do Ian, né? Oi. 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 Eu consigo testar aqui também, tá?
Agora acho que vai aumentar o som. Só que acho que vai ter um pouco de ruído, né? Depois eu tenho que ver isso. A gente configurou alguma coisa aqui. Vê se melhorou aí. Entendi. Agora eu acho que deu uma melhorada. Deu uma aumentada. Deu uma aumentada no som. Foi? Perfeito agora. Eu acho que melhorou. A Kelly falou que voltou. Peraí, mas vamos mais uma pessoa pra ver. Não, acho que foi sim. Show, agora ficou bom. Agora o som captura tudo, né? Essa cadeira aqui minha que já é escandalosa. Então, gente, nós vamos... Volta, porque ninguém tá ouvindo. Então, eu falei um monte de coisa aqui. Você falou do calendário. Tava meia hora falando aqui, né? Mas a gente pode voltar isso aí, Alan. Tem uns lances de datas aqui, calendários, mas é calendário judaico. É diferente do nosso, né? Hoje nós estamos no ano de 2020. Para eles, se eu não me engano, é 5.000 alguma coisa, 6.000 alguma coisa. Os muçulmanos têm outro calendário, né? Ó. Posso até diminuir o ruído. Eu vou tentar diminuir aqui um pouco o ruído. Ganho. Diminuir um pouco o ruído. Aí eu vou continuar. Se tiver um pouco mais baixo, só fala que vai ficar um pouco mais alto, mas um pouquinho de ruído. Beleza? Então, eu nem coloquei. Eita. Saiu? Não, estranho aqui agora que eu... Você tá no slide do recapitulando a aula anterior. Não, eu sei, mas é... O Alan falou que não tá com ruído lá nele. Tá legal? Nele tá legal. Tô achando estranha a imagem da webcam aqui que travou. Mas vamos lá então. De repente esse negócio do calendário seria interessante fazer um slide. De repente que o Alan colocou esses detalhes aí, a gente pode de repente ver para o próximo assunto, né? Porque eu acredito que esse assunto, inclusive sobre a besta, a gente não vai conseguir fechar hoje, né? Agora ficou baixo. Tirou o ruído e ficou baixo. Aumenta mais. Na verdade, saiu o lance que eu tinha configurado aqui do áudio. Não aumenta que não tá dando para ouvir direito. Beleza, aumentei. Aumentei outros lances aqui também, que vai até ficar um pouquinho mais alto, porém com um pouquinho de ruído ainda, né? Beleza, aumentei. Esqueci que eles não estão nem me vendo aí. Aumentei outros lances aqui também. Beleza, a gente pode ir? Então, Alan, a gente fecha de repente para poder... esse assunto aí que você está querendo, né? Esse assunto de dúvida, que é uma dúvida provavelmente de mais gente, e já foi minha também durante um tempo, né? A gente vê isso daí. Faz um slide sobre isso. A gente faz de repente um estudo aí sobre isso. A Josi tem uma dúvida aí que ela colocou um versículo e comentou que o pastor falou sobre isso hoje. Vê se você consegue recuperar a mensagem dela. Eu acho que ela mandou alguma coisa pro meu zap, né? Ela botou aqui. Ela recebeu o poder para lutar contra o povo de Deus e vencê-lo. Isso. E governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13. Isso. Ela falou assim, hoje vi um pastor que defende a pós-tribulação e ele citou esse versículo. É verdade.
Tem um grupo que é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, mas isso é verdade, isso vai acontecer tanto em um período quanto em outro, em que essa besta aí, né, ela vai lutar e vai prevalecer contra os escolhidos de Deus. Agora deu um outro problema aqui. Tá, vamos continuar, que deu um outro problema aqui, mas eu não vou tentar resolver agora não, porque tá passando esses slides aí. Vamos nessa, né? Então, olha só como é que vai ficar um pouco mais claro agora, porque a gente entrou em alguns detalhes. E essa questão 42 e 56, né? Quem são os 144 mil e quem são as duas testemunhas, a gente não viu na aula anterior. E a gente viu o assunto, mas não as questões. Vimos outras questões. Não. Sim. Né? E depois a gente vai passar para o assunto, né? Que é esse assunto da besta aí. E o livro fala muito, né? sobre esses assuntos. Até que a gente abordou, que a gente falou que as duas testemunhas, aí até perguntaram se era Enoque e Elias, que a palavra não deixa claro quem são essas pessoas. Sim, nós falamos, mas não lemos a questão 42 e 56. Eu acho que leu sim. Não leu, porque eu anoto tudo. Não leu. Aí eu só vou dar uma pincelada, né? Eu até achei que essa 42, ficaria muito legal pra gente até entender, né? Eu nem vou ler tudo, né? Porque é um pouco extenso, mas ela tem uma plaquinha que ela fala de Apocalipse, ela pega Apocalipse 7 do 1 ao 8 e Apocalipse 7 do 9 ao 18 para distinguir, né? Apocalipse de 7 do 1 ao 8, número 144 mil. Do 9 ao 18, versículo, tá? É a multidão inumerável. Para poder distinguir sobre os 144 mil e a multidão inumerável, porque tem gente que acredita que é o mesmo. Nacionalidade, o início, né, 7, 1 a 8, só fala que é só judeus. O outro fala que é gentios. A localização, essa localização é muito interessante. A localização desses 144 mil é na terra, né? E os outros é no céu. Apocalipse 7, 9 a 18 Como é no assim, céu. Tem 144? Não. Porque tem teólogos que acreditam que a multidão que João fala, 144 mil, é a mesma multidão inumerável. E não é. São duas multidões. 144 mil, porque está escrito 144 mil. E está escrito 144 mil judeus. E os outros, que é uma multidão inumerável de povos, gentios e nações. Que não é só judeu. Tá. Né? É outra multidão. Isso. A condição do primeiro, né, de 7 ao 8, é que eles são protegidos. Deus protege eles durante o período da tribulação para que eles sejam tipo missionários ali. E os outros não são protegidos por Deus. Né? Eles são mortos ou martirizados, né? Sendo martirizado, ele vai ser salvo. Tá, eu vou ler aqui o que eu grifei aqui que eu achei importante. Né? Existem duas visões principais relativas à identidade dos 144 mil. Primeira, muitos afirmam que eles simbolizam a igreja. O problema com essa visão é que no Novo Testamento a igreja nunca é igualada a Israel. Existe uma teologia sobre isso também, tá? Que eu acho muito importante e onde muitos, né, às vezes sem saber, mas tem uma teologia por trás, pegando várias promessas da igreja, várias promessas de Israel e imputa para a igreja, mas não é real. Né? Então esses outros 144 mil não são. Uma outra coisa que eu anotei aqui. Todas as outras referências a Israel no Novo Testamento se referem ao Israel literal ou ao povo judeu. Não faz sentido alterar seu significado consistente nesse ponto já adiantado das Escrituras. Logicamente que haverá judeus salvos durante a tribulação, além desses 144 mil. É aquilo que eu falei, né? Aquele que se é salvo durante a tribulação, independentemente se é judeu ou não, ele vai ser aquela grande multidão.
Os 144 mil são um grupo especial que Deus usará para difundir o evangelho. Ele protegerá e preservará até o final da tribulação. Esses 144 mil hebreus servirão como testemunhas fiéis, corajosas e diligentes por Cristo, tá? Aí, esse foi o 42. E o 56, questão 56, vou ler aqui rapidamente para a gente entrar. Esse é bem maior, que fala quem são as duas testemunhas. Aqui fala um pouco das datas, que de repente pode ser dúvida do Alan, mas a gente já falou alguma coisinha, né? 1260 dias, ou 3 anos e meio, né? Que é a mesma coisa. Seria interessante ler isso aqui, a gente não tem tempo, né? O pano de fundo do Antigo Testamento para as duas testemunhas do Apocalipse 11 é similar a Zacarias 4, que aponta para 2 indivíduos literais. Quem são esses indivíduos literais? Zorobabel e Josué. Também tem um grupo que acredita que as duas testemunhas, né, muitos dizem Moisés e Elias. Tem um grupo que também acredita que pode ser Zorobabel e Josué, né, que eles lideraram o remanescente do povo judeu. Foi o que você tinha falado, que pelas vestimentas, o João só conhecia aquelas vestimentas que tem pessoal daquela época, então de repente pode achar que era alguém assim. Você falou algo assim, não foi? Falei também. E eles acreditam que Zorobabel foi um líder civil, Josué é um líder religioso, e muitos colocam essa referência, né? 2 testemunhas. Por que 2? Um vai representar a religião e outro vai representar a política. Aí eles pegam profetas do Antigo Testamento similares que fizeram coisas, né? E por isso coloca. Só que alguns estudiosos da Bíblia creem que as duas testemunhas serão Moisés e Elias. E são muitos os que creem nisso, tá? A gente não pode afirmar porque eles fazem inferências. A Bíblia não fala exatamente quem são, mas eles fazem muitas inferências. As evidências textuais históricas para essa visão são convincentes e tem 8 fatores, né, que vários desses estudiosos afirmam sobre isso, né? Eu vou dar só uma pincelada aqui no primeiro dos 8 fatores, que ele diz que Zacarias, em capítulo 4, ele já apontava para 2 testemunhas, sendo literalmente 2 indivíduos. Por que eu estou falando 2 indivíduos também? Porque tem gente que acredita que as 2 testemunhas é um indivíduo só, mas essa já é uma minoria de teólogos. Né? Deus quis dizer 2, mas na verdade é uma só. Tá? Mas essa é uma minoria. Porque lá falando de Zorobabel e Josué, que são descritos por candelabro e 2 oliveiras. Eu até coloquei umas fotos aqui depois. Eu não sei se eu coloquei aqui não. Que em alguns lugares colocam 2 testemunhas assim mesmo. Candelabro e oliveira. Né, representando Zorobabel e Josué. Segundo essas 2 testemunhas, né, realizaram milagres idênticos realizados por Moisés e Elias no Antigo Testamento. Tanto Moisés quanto Elias são mencionados juntos no capítulo do Antigo Testamento. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Moisés e Elias aparecem com Jesus no Monte da Transfiguração, em um acontecimento que prefigura, né, a vinda de Cristo. Então isso de fato aconteceu, né, e com Jesus também. Então eles acreditam também que Moisés e Elias. Eu vou ler aqui o 8º, tá? Eu só li o primeiro, vou ler o 8º. A igreja primitiva, né, mantinha a visão de que 2 testemunhas são indivíduos literais. Por Hipólito, né, por ser tratado sobre o anticristo, foi um dos primeiros, se não o primeiro, a comentar sobre a identidade das 2 testemunhas. Hipólito, que foi o bispo de Roma, em torno de 200 a 235, se a gente se aprofundar também lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, que ele fala sobre as igrejas, provavelmente esse Hipólito aqui é um dos pastores daquelas igrejas. Então, e tem até um estudo também que fala que quanto mais antigo os estudos ou os estudiosos, há uma propensão deles terem recebido, né, ou presenciado o fato, né, a verdade. Então Hipólito ele é bem seguido.
ele identificou as duas, só que esse Hipólito, ele identificou as duas testemunhas como se fosse Enoque e Elias. Né? Provavelmente isso aconteceu porque nenhum desses dois homens provou a morte física. A gente chegou a comentar isso também, né? E faz sentido, né? Enoque e Elias não morreram, foram transladados para o céu, né? Beleza? Então, nós vamos entrar na besta. Tranquilo? A besta vai ser um estudo, talvez eu vou tentar matar uma ou duas aqui. E a Guará tá aí, rapaz, nem sabia que a Guará tava aí de boa. Quantas bestas tem? Então, nós vamos falar de duas bestas, né? Vamos até ler aqui. Não, mas são quantas que existem no Apocalipse? Duas. A gente vai falar de duas. De duas bestas. Eu vou pedir. Você falou assim, vamos tentar falar tantas bestas, mas são quantas? Porque a besta, né, em alguns lugares é colocado como fera, então se for fera são mais, né? Mas nenhuma dessas bestas aí presta. Não. Geralmente esse nome já é bem... Aí, pra gente entender um pouco melhor, eu vou pedir ajuda da Luciana aqui para ler pra gente Apocalipse 13, que é o pano de fundo, né, desse estudo. Vai ler... Eu coloquei até, acho que aqui na tela, se não me engano também, Lu, mas tu vai ler na Bíblia mesmo? Pode ser na tela. Não, tem que ser na Bíblia, porque o tempo daqui não é o tempo dali. Não, mas tu faz... Tá. Porque aqui a versão tá até um pouco diferente, mas de boa. Nós vamos ler, a Luciana vai ler Apocalipse 13, né, que é o pano de fundo pra gente entrar aí nas bestas. Já apareceu. Sim, mas aí tu vai ler com delay, entendeu? Quer que eu leia qual? Ou você lê aqui. Lê na Bíblia, que é melhor. E ela vai ler na Bíblia e eu vou passar devagarzinho aqui os slides. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os do urso, a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Tá em qual versículo, Lu? 3, ela tá indo pro 4. Tá, é porque tá na versão diferente aqui. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? 5 agora? Pode. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Calma aí. Beleza, pode ir porque eu virei aqui o slide aqui agora. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Até conversei. Até o final. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vai até o 10. Calma aí, deixa eu... Até o 10? Uhum. Não, acho que tem mais, né? É pra continuar tudo? Apocalipse inteiro. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Tá em qual versículo aí? 11.
Beleza. Mas não é melhor falar de cada besta, tu vai falar do mesmo tempo? Não, depois no texto a gente vai detalhar. Tá. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. É interessante. 666. 666. É interessante que a gente ouve falar muito sobre isso daí, né? E esse capítulo 13, ele é real, é literal, e essas coisas vão acontecer. Né? Essas coisas vão acontecer. Mas na grande tribulação inteira, desde o começo ou só na segunda parte? Então, não sei se você... Calma aí. Lu, vê se vai melhorar o som aí, porque apareceu o meu áudio principal configurado aqui, ok. Né? Então eu nem sei se estava com duplicidade de áudio. O aplicativo aqui tá dando chabu. Não vendo. Não, mas agora acho que vai ficar até melhor o som. Tá. Eu não sei se vocês estão capturando legal as perguntas da Luciana. Porque eu perguntei se essas bestas, né, essas duas bestas, elas que ele falou que vão acontecer, se é num período da grande tribulação, nos 7 anos, ou só nos primeiros 3 anos e meio, ou só no segundo 3 anos e meio. Então, essa pergunta, né, a gente que tá trabalhando um pouco aí, acho que é bem mais fácil de vocês já definirem, né? Alguém já sabe aí, já chuta? Como é? Quando que vai ser? Sabe por quê? Porque a gente não... Tá bom, não mexe não, que a Deus pediu. A gente não falou que durante a tribulação de 7 anos, os 3 anos e meio não vai ser uma aparente paz? Então não vai ter besta. Então não tem besta, entendeu? Não, de repente a besta pode até existir, mas ficar quietinha. Sim. É igual o anticristo, né? Algumas pessoas acreditam que o anticristo já está aí. Ela falou que agora está muito baixo. De repente... Sério? Tava bom antes de você mexer. Para de mexer. Tá. Beleza. Vamos deixar assim então. Se tava bom, vamos deixar assim no áudio, né? Depois a gente melhora, a gente tá devagarzinho melhorando aí. O vídeo tá legal, tá claro? Vou dar uma clareada melhor aqui. Eu acho que... Aí ele que respondeu que acha que é depois do anticristo. Mas assim, complementando o que a Erika falou, o anticristo já vai estar desde o começo, que ele vai participar dos 3 anos e meio de paz. Então, no caso, complementando, eu acho que é nos 3 anos e meio depois, que vai se apresentar a besta, porque o anticristo vai estar desde o início da grande tribulação, né? Uhum. É interessante a colocação, né? A colocação da Erika. E é isso mesmo, porque teoricamente, olha só, tem uma pergunta que a Josi fez logo no início, o que precisa ser cumprido ou o que falta para Jesus voltar? Uma resposta: nada. Jesus já pode vir hoje, pode vir agora, não precisa mais nada ser cumprido. Mas o livro também vai falar sobre isso, tá? Depois a gente vai falar sobre isso também. Ou seja,
Porque se a gente for parar e analisar rapidamente, Paulo, ele esperava Jesus para aquele dia. Então não precisava mais nada ser cumprido. Ele pregava que Jesus está às portas. Há mais de 2000 anos, Paulo morreu sabendo que Jesus podia vir naquele momento. E a grande frustração dele é que Jesus não veio no tempo dele. Né? É que a gente acaba desanimando, né? E por conta das coisas da vida, a fé vai esmorecendo, algumas coisas, teologias vão mudando e a gente perde essa esperança. A gente não pode perder essa viva esperança no Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, porque ele virá. Né? E Alan também fala aqui sobre, já vemos esse tipo de adoração como na Coreia do Norte, onde é obrigado a reverenciar a estátua do Kim Jong-un, né? Onde o ditador se acha Deus. E é verdade, sempre existiu, né? Desde o tempo de Faraó. Faraó, ele se achava Deus, né? A gente vê alguns trechos aí do próprio filme também que eles gostavam de adoração. Luciano, pode falar, é porque eu não entendo mímica, né? Que às vezes ela fica falando. Eu não entendo isso, entendeu? Fala da besta. É que você falou da volta de Jesus. Então, gente, beleza, olha só, nós temos esse período aqui de 7 anos de tribulação. Durante todo o período o anticristo vai estar presente, porém nos 3 anos e meio todo mundo vai achar, cara, é Cristo, é uma paz. Enquanto esses 3 anos e meio está aqui, porque ele vai solucionar grande parte do problema da população, inclusive a fome, né? Só que depois vai se revelar várias outras coisas, né? Inclusive as bestas, né? Em cada tempo, aí você vê que tem uma besta que tem 10 chifres, diademas, um que tem diadema no chifre, né? Ou tem coroa. A gente vai chegar depois detalhar um pouco nisso. Então, nós vamos para a primeira questão, que nesse livro aqui, diretamente no tema de besta, ele abri trem errado aqui. Ele fala de 7 questões, né? A gente está aí nessa 63 aí. Vou pedir para a Luciana ler a não. E daí? Vou pedir para a Luciana ler a 63 para gente. Na verdade, ler a resposta, que é até pequena, ler pausadamente, a gente vai debater. A pergunta é essa daí. A besta de Apocalipse 13, 1:10 é o império ou um indivíduo? Apocalipse 13 apresenta a besta final da história de tal maneira que a descrição se encaixa tanto como um império quanto como um imperador. Isto tem levado a uma certa confusão a respeito da identidade dessa besta. Creio que é melhor ver a besta tanto como um império, tanto como um imperador. O reino e o seu rei. O que quero dizer com isso é que o governante desse império final incorpora de tal forma o reino que ele acaba sendo o império. Da mesma forma que, no Antigo Testamento, poderíamos dizer que Nabucodonosor era a Babilônia. Há 2 motivos principais que favorecem essa visão. Primeiro, a linguagem em Apocalipse 13 parece, na maior parte, se referir a um indivíduo. Os pronomes ele e dele são usados repetidamente. Na verdade, a segunda besta, sobre quem lemos em Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18, fará uma imagem para a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Versículo 12. Seria estranho construir uma imagem de um império que havia morrido e voltado à vida. A segunda besta, conhecida como o falso profeta, é um indivíduo. Portanto, faz sentido que a primeira besta também seja um indivíduo. Perfeito, gente. Eu estava até vendo um comentário hoje também sobre isso, né? Porque não existe rei sem reino e reino sem rei. E o que ele quis deixar claro aqui é que esse indivíduo ele tem um reino por trás dele, né? Não é só uma nação, porque às vezes a gente fala, muita gente fala, é o Papa. Não é o Papa, é Roma. Tem um monte de conjecturas sobre isso.
E nas próximas eu acredito que vai ficar melhor. E às vezes a gente quer falar tanta coisa, às vezes a gente acaba complicando. Né? Porque, olha só, eu tentei me preparar para a aula de hoje, eu tenho alguns livros muito interessantes. E eu tenho 2 séries de livros bem grossos, só sobre a besta. Ó. Eu tenho esses camaradas aqui que eles nos dão uma luz muito legal, né? Só sobre a besta. Então, há muita coisa, né? Eu tenho outras coisas ali, esses aqui são específicos, mas a besta é grande, né? Por que ele afirma que é o falso profeta segundo a besta? Não entendi. Na leitura do livro, ele afirma que a segunda besta é o falso profeta. Onde está escrito isso? Beleza, isso tá escrito. Vamos entrar nela agora. Né? Ou vai ser agora, ou vai ser... vai ser... A gente vai entrar nela. Né? Já vimos a 63, vamos ver agora a 67. E a gente está quase finalizando o nosso tempo, né? Hoje a gente perdeu muito tempo aí. A internet deu um ruim aqui pra gente. Mas a 67 é pequenininha, né? Fiquem à vontade aí para poder questionar mais coisas. Olha só como é que a 67 é tranquila. Eu vou ler a 67. Não, deixa eu ler. A Luciana quer ler a 67. O que a besta de 13, de 1 a 10 fará? Meu esboço simples e predileto da descrição da besta, em Apocalipse 3, de 1 a 10, é composto de 5 palavras dessa passagem. Ferimento, maravilhado, adorar, falar e guerrear. Lê de novo, Lu. É pequenininho. É interessante. Meu esboço simples e predileto da descrição da besta, em Apocalipse 13, do 1 ao 10, é composto de 5 palavras dessa passagem. Ferimento, maravilhado, adorar, falar e guerrear. Está falando da primeira besta aqui, né? Isso. Show. Lu, continua aí. Eu acho que isso está bem tranquilo, né? Agora é 68? Agora é o 68. O engraçado, mas ele falou, olha só, né, assim, querendo... É porque, vamos lá, olha só a depois vai pergunta. chegar à conclusão, porque ele já O que a quem é a segunda, mas não falou quem é a primeira. Não, tá, calma, vamos por etapa. A gente está seguindo o livro. Se a gente seguisse um estudo teológico e de repente seguido, beleza, a gente ia fazer o nosso estudo. A gente está seguindo o livro, né? Foi uma preferência nossa. Tá, mas depois explica quem é. Tá, mas isso tá no script pra gente falar depois, não agora. E porque olha só qual é a pergunta. O que a besta de 13, 1, 10 fará? Por quê? Porque tem essa besta de 13, 1 a 10 e depois tem outra besta. O que esta fará? Aí você acabou de falar o que ela vai fazer. Porque cada besta faz uma coisa, tá? Até porque é uma grande similaridade entre essa besta e o anticristo e Deus e Cristo Jesus. Lembra que eu falei para vocês sobre a trindade divina? Tem uma cópia de trindade satânica também. E eles vão representar isso muito bem. Com 2 bestas? Hã? Ah, tem um anticristo também. Isso, os 3. Ah, os 3. 68. Vai pro 68? Calma aí, então vai lá. Quem é a segunda besta ou a besta que saía da terra em 13, 11, 18? Já é uma outra parte já é outra metade do capítulo 13, né? Apocalipse 13 apresenta 2 bestas que governarão o mundo uma após a outra. Então uma vem antes da outra. Isso. A primeira besta que sai do mar é o líder político e militar, enquanto que a segunda besta que sai da terra é a cabeça religiosa e comercial. Então, enquanto uma é política, a outra é religiosa. Enquanto isso está acontecendo a política, né? Tá todo mundo se angariando ali, porque o mais difícil de você conquistar é assim, cada povo tem uma dificuldade, né? Você dá alimento, dá comida, você ganha muita coisa, né? De todo mundo. É mole você ganhar. Hoje, antigamente, né, na minha época e hoje também, para determinados grupos, inclusive de políticos, que oferecessem um valor ou um alimento qualquer
a gente trabalhava para ele o dia inteiro de graça. Agora você imagina um camarada que vem num período da grande tribulação e que a gente só vê o mundo piorando, né? Em que esse camarada chega e resolve quase todos os problemas da humanidade. Um camarada político, vai ganhar muita gente, né? Até os muçulmanos, de alguma forma, né? Na política. Agora a gente tem a outra, que é a religiosa, que ele tem que unificar também. O mais difícil de se unificar é a religião. Esta segunda besta, que é a religiosa comercial, é também conhecida como falso profeta. Aí é que cita Apocalipse 16, 13, 19, 20 e 20 e 10. Juntamente com Satanás, esses dois governantes formam a trindade ímpia do fim dos tempos. Satanás é o falso pai, o antipai. A primeira besta é a imitação do filho, o anticristo. E o falso profeta é a imitação do espírito, o anti-espírito. Mas eu não entendi isso aqui. A primeira besta é a imitação do filho, o anticristo, mas não vai ter o anticristo? Olha só, é imitação. Por quê? Não, eu sei, vamos lá. A gente sabe que tem as duas bestas e tem o anticristo. São três, concorda? Aí é que tá falando que Satanás é o falso pai, o antipai. Isso. Mas quem é dessas três aqui, esse antipai que tá falando? Então, é o anticristo. Tá, peraí, então Satanás seria o anticristo. Isso. Mas aí a primeira besta é a imitação do filho, o anticristo. Ah, tá, entendi. É que falou anticristo, aí eu lembrei. É porque a gente já chama o anticristo de anticristo. Aí falou que o outro, a besta é a figura do anticristo. Entendeu como é que a minha cabeça deu tilt? Olha só 1 João, o que diz 1 João, capítulo 2, de 18 ao 19. Filhinhos, já é a última hora. Isso aí no tempo de João, hein? Já é a última hora e como viste que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido. Uma coisa que acho que até o Alan já levantou lá, que ao longo do tempo, desde Cristo, até antes de Cristo, tinha várias pessoas que se denominavam Cristo. Eu acho que nos Estados Unidos é pior. Nos Estados Unidos hoje já tem centenas de pessoas que se denominam Cristo. Aqui no Brasil a gente não tinha um Henri Cristo, o camarada não falava que era Cristo. Só que aqui João está falando de uma forma até pior, porque agora muitos anticristos têm surgido, como o próprio Hitler, né? Stalin. Algumas pessoas são tão ruins, traz coisas tão horrendas para a população, que são consideradas, né, tipos de anticristo. Aí continua aqui o versículo. Pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, nós de fato vivemos a última hora. Que às vezes a gente está antenado com muitas outras coisas e não para profecia, né? Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Daí diz 1 João capítulo 2, do 1 ao 18. Né? E esse outro autor aqui, como já mencionamos, o anticristo é a manifestação visível e encarnada de Satanás na Terra. Né? Aí ele fala aqui de novo também que o ser humano criará uma imagem, né, que será adorada por todos os povos. Fechou aí, Lu? Não, ainda falta. Ah, ainda falta? Pode continuar? Pode continuar. Os preteristas que identificam a primeira besta com Nero tentam relacionar a segunda besta com um homem chamado Gésius Florus, que foi o governador da Judéia durante o reinado de Nero. Contudo, os preteristas... Quem são preteristas? Preteristas são grupos de entendimentos de teólogos que acreditam que, como nós, né, que vai ter o arrebatamento, vai ter a grande tribulação, né? É uma forma de crer no tempo. Contudo, os preteristas não conseguem fornecer nenhuma evidência histórica que Gésius Florus tenha realizado grandes sinais e maravilhas, que ele tenha construído uma estátua de Nero, que ele tenha feito a estátua falar,
que ele tenha forçado a marca da besta sobre a população, como um tipo de passaporte para transações comerciais, ou que ele tenha executado aqueles que rejeitaram a marca. Fica claro a partir de sua associação com a besta e a detalhada descrição de suas atividades, que o falso profeta é uma figura religiosa central, que promove ativamente a adoração à primeira besta. Então, uma besta promove a adoração por outra besta. A segunda besta, que é o falso profeta, quer quem adore a primeira besta. Exato. Me deu uma dúvida agora, não sei se eu falo. Pode falar, qualquer coisa fica no ar. O anticristo, ele vai estar lá bonzinho. Será que ele vai estar bonzinho durante 3 anos e meio, sim, né? Quando ele fica malzinho, será que ele é a primeira besta? Ele vira a primeira besta? Não. Mas ele junto com a primeira besta, que a gente vai ler um pouco depois, porque essa besta, ela recebe uma ferida mortal. Interessante como diz a palavra, né? Se não me engano, Apocalipse 17. Ela recebe uma ferida mortal. Só que ela não morre, mas ela fica como se estivesse morta. Então, vem o anticristo e concede-lhes poder, né? Ou a outra besta, né? E como se restaurasse ela. E aquilo ali eles ficam mais maravilhados ainda. É o tal do ressuscito. Quem vai ressuscitar é a primeira besta ou é o anticristo? Vamos falar, continue aí. Ele vai falar aí. É porque tem muitas figuras, né? E é melhor a gente não passar assim, né? Mas de repente a gente dá um passando e a gente segue. Gésios Flórios, porém nunca menciona nenhuma atividade dele que nem ao menos remotamente corresponda às profecias de Apocalipse 13, do 11 ao 18. Se Flórios realizou grandes finais e maravilhas, construiu uma estátua de Nero, deu fôlego à estátua, a falta de menção por José de realizações tão estupendas é inexplicável. A visão futurista do falso profeta é mais plausível. De acordo com essa visão, o falso profeta é o encarregado ou ministro da propaganda da primeira besta. O segundo faz propaganda da primeira. Entendeu? É como se eu tivesse que ter alguma pessoa para fazer lobby da outra, né? Mas isso não quer dizer que uma vai surgir primeiro que a outra não, né? Vai. Ou é a ordem que a Bíblia está botando os dois? Então, o Apocalipse, ele não necessariamente é todo em ordem, né? Porque algumas coisas ele detalha um pouco mais daquilo, né? Mas, obviamente, que o anticristo vem falar, gente, olha só, como é que foi com João Batista? João Batista, eu tô aqui, eu sou... Não, as pessoas falam, pô, tu é uma benção. Eu? Aquele que vem depois de mim que é melhor. Vai ser a mesma coisa. Né? O anticristo, ele repete tudo. Ele ama Deus. De repente, ama mais do que a gente. Né? Ele idolatra e ele tenta repetir tudo. Por quê? Para enganar a gente. João Batista falou. João Batista batizava. Não, vai vir um melhor do que eu que vai batizar com fogo. É a mesma coisa. O anticristo vai preparar tudo para a besta. Quando a besta chegar, vai estar tudo preparadinho. E era esse aí que o nosso Cristo, o anticristo, estava falando. Não era? Ele estava preparando o caminho, porque conhece a nossa mente humana, né? Você é um guru. Ele está falando para ficar calmo. Eu estou calmo. É porque vai surgindo várias ideias no meio do caminho. Vocês podem perguntar também. Pô, interessante, tá? Isso não está aparecendo no meu zap aqui, não. O pessoal está muito calmo. O pessoal que tá calmo demais. Tá, semana passada todo mundo estava perguntando. Vocês estão deixando só para mim. Porque talvez a gente. Talvez seja um assunto mais tranquilo, né? Não sei. Não sei. Vamos lá. Ou não, até é tão ruim, né? Que... Vamos lá. A visão futurista do falso profeta é mais plausível de acordo com essa visão. O falso profeta é um encarregado ou ministro da propaganda da primeira besta. Ele se parece com um cordeiro inofensivo, mas fala como um dragão mortal. Assim como a besta que saiu do mar, será o anticristo, falso Cristo, da trindade ímpia do final dos tempos. O falso profeta, ou a besta que saiu da terra, será o anti-espírito.
Assim como o Espírito Santo aponta para Jesus Cristo para as pessoas como objeto de adoração, assim também o falso profeta apontará o anticristo para as pessoas como Salvador do mundo, como Messias. J. Divine Pentecost resume a pessoa e a obra do falso profeta. Ele é influente em questões religiosas, como 2 chifres, como cordeiro. Aí está entre parênteses, aí vem, é motivado por Satanás como a primeira besta. Tem autoridade delegada. Aí vem o versículo, exercia toda a autoridade da primeira besta. Aí vem, promove a adoração à primeira besta e força o mundo a adorar a primeira besta como se fosse Deus. Seu ministério é autenticado por sinais e maravilhas que ele opera, evidentemente provando ser o Elias que estava para vir. É bem sucedido em enganar o mundo incrédulo. A adoração promovida é uma adoração idólatra. Tem o poder da morte para forçar os homens a adorarem a besta. Tem autoridade no âmbito econômico para controlar todo o comércio. Possui uma marca que estabelecerá sua identidade àqueles que viverem naqueles dias. Fechou. Beleza? A grande especulação sobre isso daí sempre tem, né? E agora, então, com esse coronavírus, as pessoas estão falando, tá vendo? Jesus está vindo, é um juízo de Deus, né? Tem um grupo que acredita que a gente já está passando pelo período da tribulação, né? E que em 2023 que Jesus vai aparecer. Tem um monte de previsão que é o que menos nós nos devemos nos preocupar nesse momento, né? Tem até alguns estudos que dizem o que não quem não é o anticristo, né? Porque não vale a pena a gente especular quem é, né? Já tem várias especulações, né, de quem será. A gente sabe sim que ele deve ser parte de um povo judeu, de uma das tribos, né? Porque a Bíblia fala que ele provavelmente vai ser de descendência judaica. Ele vai ser um camarada bem conhecido na face da terra e que vai resolver grandes problemas, né? E aquilo que ele falar, as pessoas vão receber como ok. Que inclusive ele vai falar, olha só, a besta está aí, né? Então ele vai preparar todo o caminho. E a gente percebe que nós somos praticamente que conduzidos pelo que as grandes nações querem que nós sejamos, né? Inclusive de notícias. Querem que a gente acredite naquilo que eles passam, né? Por isso que a gente precisa estar ciente, né? Tá sempre a par de Deus e das Escrituras para não ser pego, né? De surpresa. Josi Paulo, eu tinha visto aqui. Deixa eu ver se estou entendendo. Primeiro vai vir a primeira besta, líder político, depois a segunda besta, líder religioso, e depois o anticristo. O anticristo ele vem primeiro, tá? O capítulo que a gente leu aparece do nada, entre aspas, né? 2 bestas, né? Uma besta que vem da terra, no Apocalipse da primeira parte, a segunda parte a que vem do mar. Quando essas bestas aparecem, é porque a gente já está num período da grande tribulação de 3 anos e meio ruim, né? Em que o anticristo faz de tudo, né, para poder que seja bem conduzida e bem aceita. Porém, quem que não vai aceitar muito? Os judeus. Por quê? Porque eles vão deturpar o templo. E judeu não aceita deturpação e pecado dentro do templo, que é o que aconteceu com Antíoco Epifânio, que foi também um tipo de anticristo. Antíoco Epifânio sacrificou porco dentro do templo. Isso vai acontecer também, tá? Vai acontecer coisa similar, até pior. Aí é que os judeus vão não pode. Profanou, diz Apocalipse, profanou o templo. Aí é que eles vão perceber que estavam adorando o anticristo. E o anticristo vai apresentar e vão aparecer essas outras bestas aí. Kelly, a visão preterista trata o Apocalipse como uma imagem 8 simbólica de conflitos da igreja primitiva
que já se cumpriram. Tem grande parte, né, desses estudos, né, nós cremos na visão futurista. Nós vimos no slide anterior, da terça-feira anterior, que tem os pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? Nós somos os pré-tribulacionistas. Acreditamos que Jesus vai vir, mas antes vai arrebatar a sua igreja e depois começa o período da grande tribulação, que é a semana de Daniel, né? É uma semana de 7 anos que está escrito lá em Daniel. 79ª que estamos, né, hoje, e depois vai entrar essa. E muitos acreditam que o Apocalipse quase que inteiro é figurado, ele não é literal, né? Porque ele acredita que João não conseguia compreender as coisas que estavam vendo, então ele imaginava mais ou menos aquilo, então supunha isso. E tem muitos assim, tá? Essa linha preterista, ela não é pequena, não. Mas ela está falando aqui que, no caso, a igreja primitiva já passou por isso que está no Apocalipse? Essa é a visão dos então, preteristas? A igreja, não só a igreja preterista, né, e principalmente os pós-tribulacionistas, não acredita que vai ter arrebatamento, né? Então, inclusive eles falam, olha só, já tocou a trombeta tal, já foi aberto o selo tal, porque na ordem 6 selos são abertos e depois tem um intervalo, né? Porque o 7º selo começa a trombeta, só que tem um intervalo ali. Esses camaradas acreditam que já veio todos os selos, né? Já veio várias trombetas, né? Faltam algumas trombetas, né? E dentro dessa linha tem várias outras teologias, né? E a grande delas, que é a pós, acredita que não vai haver arrebatamento, porque a igreja está passando por uma renovação, né, aqui na face da Terra. Inclusive a gente leu de 144 mil, a gente não bateu muito sobre isso, mas os adventistas, inclusive, já creram que esses 144 mil seria eles os escolhidos. Não é os adventistas. É Testemunho de Jeová, né? Testemunho de Jeová também. Mas os dois? Os dois, né? Os dois povos. Só que os adventistas hoje acreditam que já até teve, né? E a gente está passando por uma renovação diferente. Eles creem. Por que a gente está sendo renovado, vocês estão ficando pior? Então, depende da linha, né? Depende do que o camarada crê, porque cada um crê num grande profeta, né? Os adventistas, eles são de fato bem estudiosos, mas eles acreditam muito na Ellen G. White, que é a grande profetisa dos adventistas. Então, eles se fundamentam naquilo ali e tentam né, voltar cada vez mais para os ensinos que ela passou, só que algumas coisas foram descobertas que não eram bem assim, então eles vão mudando os seus ensinos, né? Vão mudando completamente para eles se encaixarem, não Deus encaixar o plano dele, né? E os Testemunhos de Jeová, eles mudaram, eles achavam que 144 mil seriam eles, só que eles cresceram mais de 144 mil, ele falou, 144 mil agora? Quem de nós que não vai? Então eles também mudaram a visão, entendeu? É isso que aconteceu. Mas tem muita gente que acredita que tudo isso é simbólico e que não vai acontecer. E a gente sabe que, de fato, como a gente começa, se não me engano, em Daniel capítulo 2, e tem a visão lá da estátua, né, em 4 partes, e a gente vê que aqueles reinos, de fato, aconteceram até após, né, a visão de Daniel. Então ele viu leão, urso, né, perna, e depois viu o próprio Cristo derrubando a estátua completa, e depois de muitos anos, décadas, centenas de anos, isso se cumpriu, e ele viu uma visão de animais estranhos, e foi literal, né? Não foi figurado. Perfeito? Eu acho que a gente falou demais hoje. Não é acabar as perguntas da vez? Não, então, nós já temos 1h13 já, mais ou menos aqui pelo que eu acho, de live. Então na próxima a gente continua. Na próxima a gente continua, a gente vai falar mais sobre besta. A gente vai ficar mais besta. Aí de repente a gente aprofunda um pouco mais aí a primeira, né? Apocalipse capítulo 13 fala da primeira, das duas, né? Mas fala um pouco da primeira, né? Porque como a gente está seguindo o livro, a gente está vendo a metodologia do livro, né?
que nós cremos grande parte, que também é a nossa crença, e a gente não aprofunda muito, mas a gente já pode aprofundar um pouco mais. Vamos ver quem é essa besta aqui, como é que é e tudo mais. Pode até montar, pode até de repente tentar montar uns slides mostrando esse fluxo de mudança de besta, né? E de repente seria legal falar da besta e do negócio do calendário deles na próxima semana. Pode ser. A gente faz o que for melhor para o entendimento. Né? A Kelly falou que o anticristo prepara o terreno para as duas bestas. Correto, exatamente. E João Batista preparou o terreno para... Você não apresentou quem é Kelly. Tá ali escrito Kelly Persiliano, né? Será que... eu acho que é minha irmã, ainda bem que não coloca a foto ali, né? Porque senão é confundir. Tá de boa. A gêmea do Luiz. Só que é mais baixinha. É nóis. Mas é isso aí mesmo, né? A gente vê porque João preparou, né, o caminho, né, para Cristo. Né? Cristo preparou todo o ambiente, fez o que tinha que fazer, foi ao assunto do céu e mandou quem? O Espírito Santo. O anticristo vem, prepara todo o terreno, vem quem? Uma besta. Que ele vem, dá todo o poder para a besta, que depois vem quem? Outra besta. Mas a gente vai entrar em mais detalhes nas próximas lives. Beleza? Vocês dão sugestão aí para ver se a gente pausa legal na besta, com a besta, e a gente... porque a besta, ela é muito falada também lá em Daniel, tá? Em Daniel e Zacarias. Né? Outros livros falam mais sobre besta, a gente pode voltar. Perfeito? Eu acho que é isso por hoje. Obrigado aí, um abraço, até a próxima. Tem videozinho? Não, hoje, videozinho não. Hoje não tem. Hoje o dia foi corrido, gente. Perdão aí, algumas intempéries. Mas vai ficar melhor. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Se cuidem aí. Bênção pura, hein? Jesus breve vem. Breve vem, né? Tem até um louvor, não? Breve virá. Breve virá. Jesus breve virá. Deus abençoe vocês aí. Tchau, tchau.